Salves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje, Alberto, aqui com um tema negativo, o excesso de mortalidade em Portugal. É negativo, olá Vanessa, boa tarde, negativo, mas estamos bem colocados. Aliás, Portugal já está bem colocado em termos de excesso de mortalidade há vários meses, talvez há mais de um ano, sempre que aparecem notícias sobre o assunto. Portugal está nos primeiros lugares da Europa e agora virou o ano mesmo no primeiro lugar da Europa em matéria de excesso de mortalidade. O excesso de mortalidade são o número de pessoas que morrem acima daquelas que seria expectável que morressem. E Portugal, entre os países da União Europeia, dos países membros, virou o ano, portanto entrou em 2024 em primeiro lugar e destacado, ao que parece. Para as pessoas, para os pessimistas que podem achar que, sei lá, para a semana Portugal pode sair desse primeiro lugar, acho que não vai haver esse risco, porque a diretora da DGS, e agora a diretora da DGS é uma outra senhora, já não é a saudosa doutora Graça Freitas, é uma outra senhora que se chama Rita Machado, mas que faz jus ao legado da doutora Graça Freitas, pelos vistos, veio prometer até o excesso de mortalidade se vai manter para a semana. Não sei como ela sabe exatamente isso, mas ela tem os motivos dela, os argumentos dela, e os argumentos dela passam pelo frio, ou seja, como em Portugal está frio, as pessoas para a semana vão continuar a morrer e a morrer acima do esperado. Portanto, é de esperar que Portugal se mantenha no primeiro lugar do tal top, embora duvidoso, mas é um top, o top europeu, o ranking europeu de mortes, por causa do frio, diz a senhora da DGS. Que em Portugal, lá está, ainda falámos disso outro dia, em Portugal está frio, mas também há frio nos outros países. A senhora da DGS, quando muito, poderia querer dizer que, ou culpar o excesso de mortalidade, não culpar pelo excesso de mortalidade não o frio, mas as condições que os portugueses têm para enfrentar o frio, porque faz muito mais frio. Até tenho um amigo que está na Alemanha, anteontem, a hora de jantar, estavam menos 7 graus em Frankfurt, salvo erro. E aqui nós não temos essas temperaturas, não desce tanto, apesar de tudo. Agora, eles têm condições para enfrentar o frio, aqui não temos, e é natural que isso influencie, de alguma maneira, as gripes e as doenças respiratórias em geral. Depois há outras pessoas que não, a senhora Diretora-Geral da Saúde, que apresentam outras causas, vê-se para aí cada um com uma tese sobre o assunto para explicar este excesso de mortalidade. Uns falam, já aquelas pessoas do costume, atribuem isto às vacinas da Covid, ou seja, as vacinas da Covid estão a matar mais gente, ou estão a matar gente. Não me parece que seja essa a explicação, sobretudo porque as pessoas de outros países também foram vacinadas contra a Covid, mais ou menos ao nível que Portugal foi, uns mais, outros menos, mas não será por aí. Há outros que usam as vacinas, mas não as da Covid, as vacinas da gripe, para tentar explicar o excesso de mortalidade. No caso, vacinas de gripe a menos. Também não parece, pelo que consultei, o que pude consultar, acho que a vacinação da gripe em Portugal está mais ou menos nos padrões de anos anteriores, ou do que se verificava normalmente, e mais ou menos nos níveis dos outros países, também mais coisa, menos coisa. Também não sei se será por aí. Há outro argumento que também poderia fazer sentido, mas acaba por não fazer, acho eu, que é a falta de imunidade de que as pessoas dispõem hoje em dia, e provocada por aquilo que se passou durante os 2 anos e tal da Covid, pelos distanciamentos, as máscaras, outras restrições que fizeram com que as pessoas ficassem mais permeáveis à gripe, ou permeáveis de forma mais grave à comum gripe. Mas, lá está, também lá, nos outros países, mais coisa, menos coisa, aconteceu mesmo. As pessoas também foram isoladas umas das outras, de forma absolutamente irresponsável, quer-me parecer, e com consequências de certeza complicadas, mas nos outros países não se tem verificado o excesso de mortalidade, e nos que têm algum excesso de mortalidade, esse excesso não está aos níveis do português. Portanto, também esta explicação também não colhe. O que me parece fazer a diferença entre Portugal e os outros países da União Europeia, e o que parece ser a única coisa que faz a diferença, e que provavelmente será o fator que melhor explica este excesso de mortalidade, será o que se passa no SNS português. E o que se passa no SNS português já se verificava na altura até da Covid, ou seja, aqueles adiamentos de consultas, interrupções de tratamentos,
cancelamentos de cirurgias, tudo aquilo que se verificava na altura e que se atribuía à Covid e ao medo da Covid, embora também que não, se fosse assim também não faria sentido, mas a verdade é que não era a Covid, era já o SNS a ameaçar o estado de causa em que se encontra. Já eram os sintomas já bastante palpáveis e visíveis do estado em que o SNS estava. Eu lembro que as PPPs foram, na sua maioria, acabaram, salvo erro, em 2019, portanto, ali já mais para finais de 2019, portanto, uns meses antes de começar até a epidemia da Covid. Não é que as PPPs resolvessem tudo, mas resolviam alguma coisa, era uma ajuda. O fim das PPPs, das parcerias público-privadas na saúde, agravou ainda mais a situação do SNS, ou seja, o SNS estava mal, o governo, para melhorar o SNS, no entender do governo, a meu ver, quer-me parecer que o governo apenas quis satisfazer certos partidos e satisfazer certas convicções ideológicas de alguns membros do próprio governo, para esse efeito, resolveu abolir as PPPs. Abolindo as PPPs, a situação ainda se agravou mais. Com certeza já não estaria famosa, ficou menos famosa, o que acontece hoje em dia, o que provoca este excesso de mortalidade, acho eu, não estou a ver outra explicação, não acho que Portugal seja um país sui generis, noutras matérias, neste sentido, no que respeita à gripe, acho que a diferença portuguesa passa pelo estado do SNS. O SNS já tinha poucas condições, ainda com as PPPs, sem as PPPs ficou em piores condições, com a Covid ficou sem condições nenhumas para atender uma série de pessoas com doenças que nem tinham a ver com a Covid e que por isso morreram ou ficaram sem tratamento, e se não morreram foi por milagre, e hoje em dia já sem Covid, já sem coisa nenhuma, apenas numa situação normal de inverno, com frio, com a gripe comum a levar o seu curso, como é costume, o SNS não tem condições mínimas para atender as pessoas. Não é por falta de dinheiro, ao que parece, os investimentos têm sido crescentes, é por falta de organização, por péssima gestão, por razões políticas, com certeza, e por essas razões todas, por esses motivos todos somados, faz com que tenhamos um serviço público de saúde que não funciona, como é patente, e ao não funcionar, faz com que pessoas que tenham doenças que, num certo número, não digo a totalidade, pudessem ser ultrapassadas, curadas, tratadas, não são. E, não sendo essas pessoas, especialmente as mais frágeis e com uma certa idade ou com as tais comorbilidades, essas pessoas morrem. E ao morrerem, engrossam o número de falecimentos, e ao engrossar o número de falecimentos, engrossam de tal maneira que fazem com que Portugal esteja no tal primeiro lugar do ranking europeu de mortalidade. Primeiro lugar esse que a senhora diretora da DGS já praticamente assegurou que vamos continuar a manter, pelo menos mais uma semana. Não sei se daqui a 15 dias conseguiremos manter, ela não foi tão longe nas previsões. É possível que esta senhora diretora da DGS não faz aparições diárias para falar do assunto, acho eu. Talvez sejam semanais, vamos ver se para a semana, se daqui a 15 dias Portugal consegue manter este lugar no ranking. Sinceramente espero que não, mas também se não forem os portugueses a ocupar o primeiro lugar do ranking, outras pessoas também, de outros países também morrerão, o que também não é exatamente bom. A verdade é que algumas têm que morrer, em Portugal não precisavam de morrer tantas, e estão a morrer tantas por culpa, parece-me, é uma hipótese, mas parece uma hipótese plausível, por culpa da situação do Serviço Nacional de Saúde, e a situação do Serviço Nacional de Saúde tem explicações políticas muito concretas, com protagonistas identificados, e que convinha responsabilizar. E daí a ironia do título que escolheste para o Ideias Feitas de hoje. A diretora da DGS promete manter excesso de mortes. Alberto Gonçalves, bom fim de semana. Bom fim de semana, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.